Coisa mais querida da minha vida, professora Adriane Fauti. Nós vamos para uma aula muito legal hoje a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos. Lembra que a gente já falou como que os direitos fundamentais se distribuem. Então eu tenho os direitos fundamentais, que é o gênero, e eu tenho as espécies. Direitos e deveres individuais e coletivo, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. E nós vamos começar a nossa aula, então, analisando aqui quais são os direitos e deveres individuais e coletivos, aqueles direitos lá do artigo 5º da Constituição Federal. Então, a primeira coisa, a gente precisa conhecer o texto do artigo 5º da Constituição, que vai dizer lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a brasileiros, estrangeiros, residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, à liberdade, à propriedade e à segurança, certo? Esses direitos aqui, eles são direitos que a gente chama de direitos raízes, direitos matrizes, direitos mãe, que desses direitos aqui decorrem os 78 incisos do artigo 5º. Então, o artigo 5º é o artigo que é dividido em 78 incisos. Esses 78 decorrem direta ou indiretamente desses 5 direitos aqui, que a gente vai começar a analisar cada um deles a partir de agora, ok? Então vamos começar aqui com o direito à vida. A Constituição Federal, ela prevê aqui a proteção do direito à vida de uma forma genérica no caput do artigo 5º, mas ela traz diversos dispositivos que protegem aqui o direito à vida. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que o direito à vida não é só o direito de continuar vivo, não é só o direito de você sobreviver. O direito à vida, ela está relacionado também à noção de ter uma vida com dignidade. Por isso a gente vai dizer que o direito à vida ele tem duas acepções, uma acepção negativa e uma acepção positiva. Então, a acepção negativa no sentido de que o Estado não restringe a tua vida, ele não te mata, ele não vai lá e simplesmente dá um tiro, ele tem que dar o direito que você tenha de continuar vivo, de sobreviver. Agora, o Estado também tem que dar condições para que você tenha uma vida com dignidade. Daí o aspecto positivo, no sentido que o Estado tem que fazer alguma coisa para garantir o direito à vida, ok? Esse direito, a proteção do direito à vida, ela não é apenas a partir do nascimento da pessoa. A proteção do direito à vida, ela já nasce junto na vida intrauterina. Então, o feto, ele já tem assegurado também o direito à vida. Mas é claro que esse direito ele não é absoluto. Lembra que a gente já viu que os direitos fundamentais eles não são absolutos, nem mesmo o direito à vida. Aliás, o direito à vida ele não é um direito hierarquicamente superior a outro direito fundamental. Isso é bem importante. Aliás, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. Cada direito fundamental tem a sua importância que vai ser analisada num caso concreto. Então, não existe hierarquia entre os direitos fundamentais. E por isso, o direito à vida também não é absoluto. Logo, se ele não é absoluto, significa que em casos específicos esse direito ele pode ser relativizado. E a gente já sabe que quem pode relativizar direitos fundamentais é a Constituição, as leis, uma emenda constitucional, ou mesmo aqui um entendimento, uma decisão da jurisprudência, uma decisão de um juiz no caso concreto. Então vamos analisar aqui agora quais seriam as relativizações, as limitações dadas legalmente previstas aqui do direito à vida. Começando então com a pena de morte. Você sabe que a Constituição Federal, ela prevê uma hipótese de pena de morte. A regra é manutenção do direito à vida. Então qual que é a regra para o Estado? Não matar as pessoas, mas excepcionalmente poderá ocorrer pena de morte no Brasil. Mas essa pena de morte ela só pode ocorrer em uma única situação, que é no caso de guerra declarada. Lembrando que quem declara guerra é o presidente da República com anuência do Congresso Nacional. Então, numa situação de guerra, o que acontece? Eu tenho direito à vida das pessoas? Tenho. Mas aqui eu tenho envolvido também a soberania do Estado. Então, numa situação de guerra, eu posso sobrepor a soberania do Estado em detrimento do direito à vida dos indivíduos. Por isso que apenas numa situação de guerra é que poderia ter restrição aqui do direito à vida com a imposição da pena de morte. Uma outra coisa bem interessante também é se seria possível uma nova hipótese de pena de morte no Brasil. Então, a Constituição vai dizer que não é prevista, a pena de morte ela é proibida, salvo no caso de guerra declarada. Então, eu tenho uma única hipótese de pena de morte na Constituição. Seria possível uma emenda constitucional
para inserir uma nova hipótese de pena de morte no Brasil? E a resposta que a doutrina vai nos dar é não. Não seria possível uma nova hipótese de pena de morte na nossa Constituição. Primeiro, porque entende-se que o direito à vida, que enquanto direito fundamental, é cláusula pétrea. Segundo, de acordo com os tratados e convenções internacionais que o Brasil já se submete, isso seria contrariar tudo aquilo que ele já se comprometeu internacionalmente. Então, de acordo com a doutrina, não seria possível a inserção de uma nova hipótese de pena de morte. Aliás, esse entendimento da doutrina também já tem sido objeto de prova, tá? Então, qual a primeira situação de relativização do direito à vida? A possibilidade de pena de morte, prevista na Constituição, apenas no caso de guerra declarada. Seria possível uma nova hipótese de pena de morte no Brasil? Não, de acordo com a posição majoritária da doutrina, ok? A segunda hipótese de relativização do direito à vida é a questão do aborto. Você sabe que o aborto no Brasil ele é proibido, então qual que é a regra? Proíbe-se o aborto. Por quê? Porque se respeita o direito à vida e já há proteção da vida intrauterina, como a gente falou. Mas em situações excepcionais, a lei permite a realização do aborto. Que situações seriam essas? Primeiro, eu tenho a possibilidade, prevista lá no artigo 128 do Código Penal, que é da realização do aborto necessário e do aborto sentimental. O aborto necessário é aquele quando está em risco a vida da mãe. Então, nesse caso, o legislador, ele fez o seguinte, ele teve o direito à vida aqui desse feto, que existe o direito à vida, mas também tem o direito à vida da mãe. Nesse caso, o legislador optou por privilegiar o direito à vida da mãe em detrimento do direito à vida desse feto. Então, o que a gente teve aqui é uma relativização de direitos fundamentais, tá? A segunda situação, que é o aborto sentimental, que é quando a mulher é vítima de estupro. Nesse caso aqui, o legislador também leva em consideração a mãe aqui, mas a vida da mãe, só que a vida da mãe sob uma perspectiva de dignidade. Então, eu tenho direito à vida desse feto, fruto do estupro? Claro que tem sim. Só que do outro lado eu tenho a dignidade dessa mãe. Então, porque lembra que vida também é vida com dignidade. Todo mundo sabe que o estupro é um dos crimes mais abomináveis que existe em qualquer civilização. Então, o estupro é algo abominável. Imagine uma mulher vítima de estupro ser obrigada pelo Estado a gerar aquela criança que não tem culpa de nada, mas que é fruto de uma baita de uma crueldade. Aí nasce a criança, convívio, isso pode gerar inúmeras questões de problemas psicológicos, inclusive para a criança ao saber que é fruto daquela violência. É claro que essa decisão fica a cargo exclusivamente aqui da mãe, tá? Então, nesse caso, o que o legislador fez? Ele privilegiou a dignidade, a vida da mãe, só que sob o aspecto da dignidade, ok? Ainda, existem outras relativizações envolvendo aqui o direito à vida, não mais previstas em lei, mas decorrentes da jurisprudência do STF. A primeira jurisprudência que a gente vai falar aqui, ó, é a questão do aborto do feto anencéfalo. O feto anencéfalo é aquele feto que não tem sistema nervoso, ele não tem cérebro. Então aqui não existe chance nenhuma desse feto sobreviver. Aqui eu me lembro muito bem quando eu estava ainda na faculdade, que ainda não existia essa jurisprudência do STF. Eu me lembro que a minha professora de bioética e biodireito, ela levou uma fitona, sabe aquelas fitas? Aquela fita lá, sei lá como é que é o nome daquilo, aquela fita, e ela colocou um documentário caseiro de um pai que teve um filho anencéfalo. E houve uma gestação, e ela, quando ela diagnosticou que era anencéfalo, ela entrou na justiça para fazer o aborto, e o pedido foi negado. Inicialmente o pedido dela foi negado. E daí o que acontece? O processo, ela recorreu e tudo mais, e a gestação continuou. Né? E ela acabou se apegando ali ao feto, porque o feto anencéfalo, por mais que ele não tenha sistema nervoso nem nada ali, durante o período da gestação ele se mexe, ele chuta e tudo mais. E a mãe acabou se apegando ao feto. Quando o tribunal reformou a decisão que autorizou ela a fazer o aborto, que ainda não havia essa decisão do STF, a mãe já não quis mais fazer o aborto. Aí no documentário, o pai filma, não o nascimento, assim, mas a reação da mãe quando vê o filho anencéfalo. E é uma das coisas assim, mais chocantes que eu tenho ainda na minha memória, sabe? Porque a mãe olha para aquilo com uma cara de apavorado, que a criança, ela nasce, ela
respira, ela fica alguns segundos vivos e já morre. Então é algo que viola muito a dignidade, não só da mulher, mas do pai também, que fica naquela expectativa de ter um filho, mas que não tem condições nenhuma de sobrevivência. Então logo, apesar de não existir lei, que fique claro, não existe lei autorizando aqui a realização do aborto anencéfalo, a jurisprudência do STF autoriza a realização do aborto do feto anencéfalo. Essa decisão aqui, ela foi proferida em sede de ADPF. Logo, ela tem efeito vinculante e erga omnes. Isso significa que uma mulher que estiver gestando um feto anencéfalo, ela não precisa fazer uma nova ação judicial para ter a proteção aqui de poder chegar perante o médico e conseguir fazer a realização desse aborto, certo? Então a decisão aqui é do STF que permite a realização do aborto do feto anencéfalo. Uma outra jurisprudência recentíssima do STF também é a respeito da possibilidade de interrupção voluntária, ou seja, no primeiro trimestre do feto. O que aconteceu nesse caso? Entendeu o STF que não realizaria o crime de aborto, não seria crime a realização do aborto no primeiro trimestre. O que o STF fez foi uma interpretação conforme a Constituição dos artigos 124 a 127 do Código Penal, que tratam da realização do aborto. Naquele caso específico, o STF falou que aquela pessoa não cometeu o crime de aborto. Nesse caso, o que o STF levou em consideração? Ele levou em consideração os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, e eu estou falando a respeito disso por uma possível redação, não só por direito constitucional, mas para você poder argumentar melhor numa redação. Falou também a respeito da autonomia da mulher e da integridade física e psíquica da mulher. Então, o que o STF levou em consideração? Que deve ser a mulher que deve decidir se deve ou não dar continuidade à gravidez. E aqui, independente da sua posição, do que você pensa, do que eu penso a respeito disso, para nós nos interessa aquilo que o STF se posicionou a respeito. Só que aqui uma coisa bem importante para você não errar a questão de prova. Essa decisão do feto anencéfalo, ela é bem diferente dessa decisão aqui. Por quê? Aqui, a decisão do STF foi feita em ADPF. A ADPF é aquela arguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma decisão que a decisão do STF tem efeito vinculante erga omnes, ou seja, vale para todo mundo. A decisão, nesse caso aqui, ó, ela foi proferida em habeas corpus. Isso significa que essa decisão do STF só tem efeito para a parte que propôs a ação. Então, a não realização de crime, que é a interrupção voluntária no primeiro trimestre, ela só valeu para aquele caso específico. Logo, se uma menina chegar para mim e falar assim, prof, eu tô no primeiro trimestre da minha gestação, eu vou realizar o aborto. Se eu fizer isso, eu não cometo crime. Eu vou dizer, você tá louca? Claro que comete crime sim, certo? Só não cometeria crime se fosse aborto necessário, sentimental ou um feto anencéfalo. Então, abortar no primeiro trimestre ainda é crime no Brasil? Sim, é crime. Mas decidiu o STF em um caso específico, e esse caso já foi questionamento em prova, de que naquele caso a interrupção voluntária não ocorreu o crime, certo? Então, dizer assim, afirmar, é correto afirmar que interrupção voluntária no primeiro trimestre não é crime? Tá errado. Agora, se interpretar de acordo com o STF, na posição, tal, aí sim, porque nesse caso entendeu que não houve ocorrência do crime. Mas se a pessoa sair fazendo aborto aí, vai responder pelo crime sim, ok? Beleza. Ainda em relação à relativização do direito à vida, temos que falar a respeito das células tronco embrionárias. O que é célula tronco embrionária? Você sabe que eu tenho o óvulo e o espermatozoide. No momento da fecundação, eu tenho uma célula que é o milagre da vida, né? Essa célula que chama mórula, a gente manja dos paranauê das biologia também. Aí o que acontece? Essa célula que vai gerar a vida. O que os caras pensaram? Vamos estudar essa célula e vamos ver como é que funciona e tal, porque daqui a gente pode pensar em curas de diversas coisas e tudo mais. E daí nós temos uma lei, que é a Lei de Biossegurança, que permite a manipulação dessas células tronco-embrionárias. O que aconteceu foi que o STF, foi questionado a respeito se o uso dessas células tronco-embrionárias violava ou não o direito à vida. Por quê? Questionava-se, então, quando que começa o direito à vida? Será que é da fecundação? Será que, então, essa célula tronco embrionária, ela já é vida que merece proteção constitucional?
E o que o STF se posicionou? O STF se posicionou dizendo que o uso de células tronco embrionárias não viola o direito à vida, não viola a nossa ordem constitucional. Observe que existe uma tendência do STF a associar o direito à vida com a existência de cérebro. Perceba, no caso do aborto anencefalo, não tem cérebro, então pode realizar o aborto. No primeiro trimestre ainda não está definitivamente formado o sistema nervoso, tem essa decisão. Aqui o uso de células tronco-embrionárias também não há sistema nervoso. Então existe uma tendência do STF a se posicionar juntando aqui, né, a ideia do direito à vida com o início da existência de cérebro, ok? Vamos ver um pouquinho mais. Um outro tema bem interessante que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, não adentrando muito porque existe muita divergência doutrinária a respeito disso, é a questão da eutanásia, a ortotanásia e a distanásia. Aqui, se vier para a nossa prova, vai vir bem simples, só apresentando as diferenças entre eles. Mas é importante a gente conhecer e saber o que significam esses institutos aqui, até mesmo, como eu disse, para uma redação. Então vamos lá, o que é a eutanásia? A eutanásia é você adiantar a morte. É tipo assim, vou lá e tal, vou dar um medicamentinho assim só para ver morrer, entendeu? Então eu adianto a morte da pessoa. Aqui isso aqui é crime, né? Não tem nem o que discutir. Então a eutanásia seria o adiantamento da morte do indivíduo. Existe inclusive um caso em Curitiba, que uma mulher foi acusada, uma médica, acho que é médica ou enfermeira, uma médica foi acusada de desligar os aparelhos antes, né, da autorização da família e tudo mais, realizando então a prática da eutanásia. Ela foi inclusive absolvida recentemente, mas seria exatamente a situação de desligar lá o aparelho antes de autorização da família ou antes daquilo que fosse necessário, tá? A ortotanásia. A ortotanásia é a morte no momento adequado. Então aqui eu adianto a morte da pessoa, aqui a pessoa morre no momento em que ela deveria morrer. E a distanásia é quando eu provoco a continuidade da vida, ainda que com sofrimento. Aqui é aquele tratamento inútil, que só vai desgastar a pessoa, a família e tudo mais. Então a eutanásia, adianto a morte. Ortotanásia, morre no momento que deveria morrer, e a distanásia, eu prolongo a vida aqui com sofrimento, tá? Existe muita discussão ainda na doutrina o que seria ou não possível, certo? Que para sua prova a eutanásia é terminantemente proibida, é crime, certo? Em relação à ortotanásia, não há dúvidas que é o adequado, é a pessoa morrer no momento em que ela deve morrer. Em relação a isso, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permite ao médico, com autorização da família, que não dê continuidade a tratamentos que não vão gerar nada para a vida do paciente, que é o prolongamento da vida com sofrimento, sem qualquer dignidade. Aqui a ideia também de que se existe dignidade na vida, também deve existir dignidade aqui na morte, tá? E ainda podemos falar a respeito do suicídio assistido. Suicídio assistido que logicamente não existe no Brasil, mas é um tema que tem levantado um grande debate aqui no país, é a possibilidade da pessoa realizar o seu suicídio assistido por um corpo médico, por familiares, etc. Tem filmes, inclusive, que reproduzem essa ideia. A pessoa, então, estaria numa clínica e, né, no momento lá que ela quer realizar o suicídio, ela mesma injeta um líquido e morre. Porque muitas vezes a pessoa quer se matar, mas não tem a coragem necessária, não se sente segura de que vai realizar aquilo com tranquilidade, né, como se é que existe algum tipo de tranquilidade na realização do suicídio, mas ela quer fazer isso de uma forma que garanta uma morte a ela sem dor. Então, seria aqui essa discussão do suicídio assistido, quem caberia decidir e tudo mais. Fato que no Brasil isso não existe, mas você precisa já saber quais são as diferenças. Então, eutanásia, ortotanásia, distanásia e hoje se fala ainda em suicídio assistido. Ok? Muito bem. Vedação à tortura ainda, vamos falar aqui um pouquinho a respeito da vida sob a perspectiva da dignidade. Então lembra que a vida é continuar viva, mas também ter uma vida com dignidade. Como que a Constituição assegura essa dignidade? Quando ela vai dizer que é proibida a prática da tortura, penas cruéis, todas aquelas trabalhos forçados, todas essas vedações constitucionais visam assegurar aos indivíduos um tratamento condigno, um tratamento dado pelo Estado com dignidade. Em desdobramento dessa mesma ideia de vida com dignidade, a gente tem a súmula vinculante 11, que vai restringir o uso de algemas no Brasil. Cuidado, o uso de algema no Brasil não é proibido,
pode algemar as pessoas, mas não é qualquer coisa vai largando o bracelete no braço das pessoas. Você só pode algemar o indivíduo em 3 situações que a gente vai chamar aqui de situação PRF, olha que legal. No caso de perigo, resistência ou fuga. O texto da súmula vinculante está aí também no seu material. Por quê? Porque algemar uma pessoa submete a pessoa a uma situação de não dignidade, né? É uma situação que a pessoa fica humilhada. Então, nesse caso, eu só vou colocar ela nessa situação se isso for necessário. Quando a pessoa está se comportando ok, vai lá o policial prender e ele fala, não, eu vou, não tem problema, pode me levar e tal. Bonzinho, não tem por que algemar. Agora, começou a fazer pampeiro, quer fugir, quer correr, tá resistindo, aí, claro, vai ser algemado, ok? Então, muito bem. Falamos, então, de vida, das principais repercussões aqui do direito à vida para sua prova. Vamos falar a respeito do direito à igualdade. O direito à igualdade é um dos meus preferidos, né? O direito à igualdade, ele nasce junto com as liberdades constitucionais, lá com o liberalismo econômico, para dar limites ao Estado, dizendo que as pessoas devem ser tratadas de forma igualitária. O direito à igualdade, ele vem previsto também de forma genérica no caput da Constituição, mas ele tem inúmeros desdobramentos no texto constitucional. Exemplo disso é o próprio inciso 1º do artigo 5º, que vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O caput, todos são iguais perante a lei. Quando a Constituição nos fala isso, ela nos traz o direito à igualdade, só que sob uma perspectiva que a gente vai chamar de igualdade formal. O que é a igualdade formal? A igualdade formal é essa regra de que o Estado deve tratar as pessoas de forma igualitária, sem diferenças, quando não há necessidade de se fazer diferença. Então isso é bem importante. A igualdade formal é tratar quem é igual de forma igual. Esse é o papel do Estado, evitar discriminações abusivas, tratamento discriminatório desnecessário. Só que muitas vezes, quando o Estado ele trata as pessoas exatamente iguais, ele comete injustiças. Por quê? Porque você sabe que as pessoas não são iguais. É ou não é verdade? Existem situações em que as pessoas não são iguais. E daí o Estado, para promover a igualdade, ele pode tratar as pessoas diferentes de forma diferente. Quando o Estado faz isso, ele promove não a igualdade formal, e sim a igualdade material. Então vamos lá. A igualdade, ela pode ser desmembrada em igualdade formal e igualdade material. Igualdade formal é essa regra do Estado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, homem e mulher é tudo igual. Só que a gente sabe que não é verdade, porque no mundo real, no mundo dos fatos, não existe essa igualdade. Mas em situações que homem e mulher estão exatamente iguais, o Estado não pode fazer diferença. Agora, em situações, por exemplo, em que homens e mulheres estão em situação de desigualdade, o Estado vai ter que fazer tratamento diferenciado, mas não para promover a desigualdade, e sim para promover a igualdade. Quando o Estado trata de forma discriminatória para promover a igualdade, em decorrência de fatores históricos, sociais, incluindo aqui a questão das minorias, ele promove a igualdade material. Por isso que a gente pode dizer que a igualdade material é tratar os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual, na medida das suas desigualdades. Eu vou dar um exemplo bem ridículo que talvez você nunca mais esqueça. Por exemplo, eu tenho uma irmã. Eu e a minha irmã, nós somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Logo, nós somos o quê? Iguais, certo? Porque a gente é irmã, a gente tinha que ter tudo igual. Então, por exemplo, dava uma boneca para uma, tinha que dar boneca para outra. Se dá boneca para uma, não dá boneca para outra, tá fazendo o quê? Tá fazendo desigualdade. Então, a regra lá em casa era da igualdade formal. A gente nunca podia tomar refrigerante, sabe? Mas quando tinha refrigerante em casa, era assim, ó. Tem o copo meu, o copo dela, que tinha que ser do mesmo tamanho. Colocou a coca aqui, colocou aonde a coca aqui. E a gente media. Para ver se estava exatamente igual. Quando meus pais faziam isso, eles promoviam a igualdade formal. Agora, eu e a minha irmã, a gente é bem igual? Exatamente igual? Claro que não. Se minha irmã, por exemplo, fosse mal criada e respondesse meu pai de forma mal criada, eu também tinha que ir de castigo? Claro que não. Por quê? Porque ela é diferente, ela merece aquela punição. Logo, quando existem situações de diferença, o Estado também vai tratar as pessoas diferentes. Eu lembro que minha irmã, ela sempre teve muito problema com química, ela era muito ruim em química. Aí meu pai foi lá e pagou um professor particular de química para ela. Será que ele tinha que pagar um professor particular para mim também? Não, por que não?
porque nesse caso eu não preciso. Então ele deu para ela uma coisa, ele deu a mais para ela, mas ele deu a mais para ela porque ela precisava. Quando ele fez esse tratamento diferenciado, ele fez isso para promover a igualdade material. Por isso a gente vai dizer que a igualdade formal ela está voltada lá para as liberdades públicas nos direitos de primeira geração. Já a igualdade material é voltada para a consecução da justiça social, logo para aqueles direitos de segunda geração. Então aqui a gente coloca para primeira, direitos de primeira geração, e aqui o direito à igualdade material, direitos de segunda geração. Mas como que o Estado pode promover a igualdade material entre as pessoas? Através daquilo que a gente chama de ações afirmativas. Então, em situações em que exista diferença entre as pessoas, o Estado faz diferença entre elas, através de ações afirmativas. Só que a ideia dessas ações afirmativas, isso é bem importante, é que elas sejam sempre temporárias. Não deve existir ação afirmativa definitiva, mas não que necessariamente tem que ter um prazo X. Mas a ideia é que, assim que acabar a situação de desigualdade, deve acabar a ação afirmativa. Vamos para exemplo que fica mais fácil da gente entender. Uma das ações afirmativas hoje principais no Estado é a chamada Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha ela estabelece um tratamento diferenciado entre homens e mulheres na medida em que protege a mulher no âmbito doméstico. Mas por que ela faz isso? Porque historicamente a mulher apanha em casa. Essa que é a grande verdade. Ai, bro, o homem também apanha. Te dou um cascudo. Claro que não. O homem pode apanhar? Pode, mas não é a regra. A regra é que as mulheres apanham muito mais que os homens. Isso não é eu que estou falando, são dados, inclusive de comunidades e organizações internacionais. Então, logo o Estado ele precisa proteger a mulher no seu âmbito doméstico. Quando ele faz isso, ele faz tratamento diferenciado entre homens e mulheres, mas faz porque isso, infelizmente, ainda é necessário. Logo, a hora que acabar o tratamento violento em relação à mulher, muito mais do que ocorre em relação ao homem, esse tipo de política, esse tipo de ação não será mais necessário. Quer ver um exemplo de ação afirmativa que hoje não é mais necessário? O foro de residência da mulher. O Código de Processo Civil de 1973, ele estabelecia que no processo de divórcio, separação, guarda, essas coisas, a ação deveria ser protocolada onde a mulher mora, lá no foro da residência dela. E durante muitos anos ficou valendo essa regra. Por quê? Porque geralmente na separação a mulher ficava com a criança, a mulher ficava em casa, então ela saía, ela não tinha condições financeiras para bancar o processo e tudo mais, porque ela dependia economicamente do marido. Então essa era a realidade de uma sociedade. Essa realidade não é mais assim. Hoje as mulheres são independentes, trabalham, têm o seu dinheiro, etc. Então logo o que acontece? Vem o Código de Processo Civil em 2015 e revoga essa regra. Hoje não existe mais foro aqui por prerrogativa da mulher em decorrência desse não mais desequilíbrio entre homens e mulheres nessas relações. Interessante, né? Só que cuidado com a decisão do STF. O STF, ainda na vigência do código anterior, ele disse que é constitucional o estabelecimento de diferença aqui, de prerrogativa de foro para a mulher em decorrência da igualdade material. Então, de acordo com o STF, seria constitucional o estabelecimento dessa diferença. Mas essa diferença ela foi afastada com o Código de Processo Civil em 2015. Mas em 2016, a CESP já cobrou o conhecimento dessa jurisprudência do STF. Então, para a nossa prova, o estabelecimento de foro privilegiado, aqui entre aspas, né, de residência da mulher, para o STF é constitucional, apesar disso não estar mais previsto na legislação infraconstitucional, ok? Um outro exemplo de ação afirmativa na área da educação é o ProUni, o estabelecimento também de cotas raciais. O ProUni é aquela bolsa, né, concedida pelo governo federal para aqueles adolescentes, para aqueles jovens que estudaram em escolas públicas, etc. Em relação às cotas raciais aqui, a gente também tem decisões importantes do STF que reconhecem a constitucionalidade das cotas raciais, tanto no âmbito do acesso às universidades públicas, quanto em concursos públicos. Nós tínhamos uma decisão anterior que era o reconhecimento da constitucionalidade das cotas só para universidades, mas o STF também recentemente estendeu essa mesma interpretação das cotas para os concursos públicos. Independentemente da tua posição, se você acha que é justo, se você acha que é injusto, o fato é que
De acordo com a STF, é constitucional o estabelecimento das cotas raciais. Isso porque é fato que existe um desequilíbrio de acesso, de oportunidades entre a população branca e a população negra. Isso não é um fato isolado, isso é estudo, isso é certo que existe essa diferença. Só para você ter uma ideia, 1,4% dos juízes no Brasil são negros. 1,4% dos juízes no Brasil são negros. Então, evidentemente que existe sim uma diferença de oportunidades entre a população branca e a população negra. Nesse caso, o que o Estado faz? Ele verifica uma situação de desigualdade e dá coisas para quem está em desigualdade. Isso é igualdade material. Eu dou coisas para que exista, então, finalmente uma situação de igualdade efetiva, de igualdade material entre as pessoas. Em decorrência dessa decisão do STF, nós temos a Lei 12.990 de 2014, que fala a respeito da política de cotas raciais em concursos públicos para os cargos do Executivo Federal, que é aquela reserva de 20% das vagas, ok? Ainda, em relação à igualdade, temos uma outra decisão do STF, que também é muito conhecida de todo mundo aí, que é a decisão que reconhece o direito à união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união estável homoafetiva. O que o STF reconheceu? Que nesse caso não tem por que se fazer diferença em relação à opção ou orientação sexual das pessoas. Então a ideia, lembra, é sempre tratar as pessoas iguais. Só quando existe diferença que eu trato diferente. Em relação à orientação sexual, não tem por que fazer diferença. Não tem por que união estável ser só entre homens e mulheres. Não tem motivos, porque a orientação sexual não pode ser um fator discriminatório. Então, nesse caso, o STF falou que reconhece aqui, então, como entidade familiar, a união estável homoafetiva em reconhecimento aqui à igualdade das pessoas. Ok? Ainda, aqui é uma diferença doutrinária, mas eu já vi cair em prova, então vai que Deus o livre, a gente vai falar aqui, ó. Quem é o destinatário do dever de promoção da igualdade? Eu tenho a chamada igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Aqui, a diferença é no destinatário. Quando a gente fala igualdade na lei, o foco dessa palavra igualdade na lei é para o legislador. Aqui é dizer assim, legislativo, na hora de elaborar leis, você não vai elaborar leis que estabeleçam discriminações abusivas, só quando elas forem necessárias numa situação de desequilíbrio. Mas quando as pessoas estão em igualdade, você não faz desigualdade entre elas. Agora, quando a gente fala igualdade perante a lei, isso vale para o intérprete da norma. Quem vai analisar a lei? O judiciário e o executivo. Então, o executivo, na hora de cumprir a lei, ele deve cumprir a lei sempre tendo como base a ideia da igualdade. Então, a lei deve promover a igualdade e os intérpretes executores da lei também devem responder, aqui pensando no ideal de igualdade. Da mesma forma, vale isso para o judiciário, que na hora de interpretar uma determinada norma, um caso concreto, deve sempre promover a igualdade. Exemplo disso, a decisão do STF em relação à união estável homoafetiva, ok? Ainda eu vou destacar a súmula vinculante 37, que diz respeito aqui à igualdade, que vai dizer que não compete ao judiciário, porque não tem função legislativa, o aumento do vencimento de servidores, tendo como critério o direito à igualdade. Então, o judiciário, ele não pode simplesmente aumentar o valor dos vencimentos dos servidores, afirmando uma situação de desigualdade ou promoção de igualdade. Quem deve fazer aumento do vencimento de servidores necessariamente deve ser o legislativo, ok? Vamos falar ainda rapidinho a respeito da igualdade nos concursos. Ainda a respeito do direito à igualdade, vamos falar da igualdade nos concursos. Nos concursos, a ideia é que todo mundo deve ser tratado de forma igualitária, certo? Mas entende a jurisprudência que em algumas situações é possível se fazer diferença para acesso a cargos públicos. Só que nesse caso, se forem necessárias essas diferenças, elas devem ser fixadas em lei, tá? Então não basta a mera previsão no edital. Para se estabelecer critérios de diferença de acesso a cargos públicos, eu tenho que ter necessariamente a fixação em lei. E claro, essa diferença tem que ser necessária ao exercício do cargo. Por exemplo, pode ser estabelecido limites de idade para acesso a cargos públicos? Claro, mas desde que seja previsto em lei e que isso seja necessário ao exercício do cargo. Por exemplo, você acha que faz sentido estabelecer limite de idade máximo, por exemplo, para acesso a cargo de juiz?
Faz sentido, né? Dizer, mais de 35 não pode ser juiz. Você acha que faz sentido? Não, né? Porque o cara não precisa de vigor físico, não precisa nada disso para ser juiz. Aliás, quanto mais idade, talvez até melhor, né? Pela experiência e tudo mais. Então, claro que nesse caso, o limite de idade não faz o menor sentido. Mas será que faz sentido, por exemplo, para assumir a polícia militar? Claro, por quê? Porque o limite de idade aqui faz sentido em relação ao preparo físico, ao condicionamento físico. Então, nesse caso, como é necessário o exercício do cargo, poderá estabelecer limitações. Outro tipo de situação de diferença é diferença entre homens e mulheres, especialmente no teste físico. Então você sabe que no teste intelectual, na prova objetiva lá, não vai ter diferença entre homens e mulheres. Por quê? Porque não há diferença intelectual entre homens e mulheres, logo não existe por que fazer discriminação nesse caso. Agora, existe diferença física entre homens e mulheres? Evidente que sim, né? Não tem nem como comparar o vigor físico de um homem com o de uma mulher. Então, nesse caso, o que o Estado faz? Estabelece tratamento discriminatório. Nesse caso, ele vai facilitar o TAF da mulher em comparação com o do homem, porque para a mulher vai ser exatamente o mesmo esforço físico em relação ao homem, certo? Em relação a isso, temos a súmula 683, que vai falar exatamente a questão do limite de idade, que é possível desde que previsto em lei e necessário o exercício do cargo. Ok? Então vamos para as questões para ver como é que isso pode cair lá na sua prova. Banca Bampará, pro, que banca é louca essa? A banca que trouxe uma decisão bem legal do STF aí, ó. Olha o que diz. Acerca do aborto, o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado de sua primeira turma, afirmou ser necessário conferir interpretação conforme a Constituição aos artigos 124 a 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetivada no primeiro trimestre do período gestacional. Foi exatamente isso que a gente falou. Então, de acordo com o STF, interpretando melhor os artigos que falam do crime de aborto, entendeu por afastar do crime aqui, afastar o crime nesse caso, se o aborto ocorre no primeiro trimestre ali. Lembrando que isso continua sendo crime. Abortar no primeiro trimestre, interromper a gravidez no primeiro trimestre, ainda é crime. O STF afastou a incidência nesse caso concreto. Tá? Vamos para o próximo. O direito individual fundamental à vida possui duplo aspecto. Sob o prisma biológico, traduz o direito à integridade física e psíquica. Em sentido mais amplo, significa o direito a condições materiais e espirituais mínimas necessárias a uma existência condigna à natureza humana. Olha que coisa mais linda, que coisa mais querida. O que ele está dizendo? Aquilo que a gente sabe, que o direito à vida é o direito de sobreviver, o direito de estar vivo, aqui sob o prisma biológico, né, sob o prisma da existência humana, mas também está relacionado à existência com dignidade. Professora, condições materiais e espirituais, sim, aquilo que faz bem para você, aquilo que te dá dignidade. Muito bonito. A vida é direito constitucional fundamental, garantindo-se a sua inviolabilidade. À luz desse preceito, a eutanásia é admitida pelo ordenamento brasileiro, desde que precedida do testamento vital ou procuração de saúde. Nada a ver, né? A gente viu que a eutanásia hoje não é permitida no Brasil. Dei o exemplo até da tiazinha lá, da doutora, que teria sido acusada de promover a eutanásia. Apesar da proteção à vida intrauterina, é permitido o aborto humanístico. Tem proteção da vida intrauterina? Tem sim, mas é permitido o aborto humanístico? O que é o aborto humanístico? Aquele sentimental, no caso da mulher vítima de estupro. Então tá corretíssima também, porque é permitido o aborto humanístico, como a gente viu. A Constituição consagra que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Contudo, deve-se buscar não apenas a aparente igualdade formal, mas principalmente a igualdade material. Não é isso? Claro, a regra é trazer a igualdade formal, mas a gente deve buscar a igualdade de verdade, a igualdade na realidade, na vida das pessoas. Por isso que o objetivo deve ser sempre também promover a igualdade material. A utilização de critérios distintos para a promoção de integrantes do sexo feminino e do masculino de corpo militar viola o princípio constitucional da isonomia. Viola ou não viola? Não viola. Então, se eu fizer lá um TAF diferente para as mulheres, dos homens, para acesso lá à polícia militar, eu não vou estar violando a igualdade, porque eu vou estar promovendo a igualdade sob a perspectiva material.
O princípio da isonomia, aliás, né, gente, isonomia e igualdade são sinônimos. Então, tanto vê aí isonomia e igualdade é tudo a mesma coisa. O princípio da isonomia refere-se à igualdade na lei, entendida como a exigência destinada ao legislador, que no processo de formação do ato legislativo da lei, nele não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica, ou seja, para romper com a ideia de igualdade. E também a igualdade perante a lei. Esta pressupõe lei já elaborada e traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que na aplicação da norma legal não poderão subordiná-la a critérios que ensejam tratamento seletivo ou discriminatório. Questão coisa queridíssima. Aqui ele está falando da igualdade na lei e a igualdade perante a lei. Igualdade na lei voltada para o legislativo, igualdade perante a lei voltada para os intérpretes da norma. E por fim, assim, ó, a Constituição estabelece direitos e garantias fundamentais de todas as pessoas, de tal modo que não deve haver quaisquer formas de discriminação, reconhecendo os direitos aos homossexuais e igual valoração jurídica nas relações homoafetivas. A questão também foi dada como corretíssima aqui em relação ao reconhecimento dos direitos dos homossexuais. Ok? Muito bem, era isso que nós tínhamos para a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.